Então, nosso sólido em estudo hoje é o cilindro. Então, como vocês podem ver na imagem, então, o cilindro ele possui duas faces circulares, né, que é a da base e da parte superior, e uma parte lateral. Né? Então, para a gente calcular o volume de um cilindro, precisamos de um raio e de uma altura. Então, para proceder, devemos fazer o seguinte: calculando a área da base desse círculo. Então, para calcular a área de um círculo, basta pegar π, que é aproximadamente 3,14, e multiplicar pelo raio ao quadrado, que é o raio do meu cilindro. Prosseguindo, basta fazer o seguinte: V é o volume, vai ser π vezes r ao quadrado, que é a área da base, e multiplicar ainda pela minha altura do cilindro. Fazendo isso, estamos calculando o volume do cilindro. Então, para exemplificar, então temos que calcular o volume de um cilindro circular reto de raio 5 cm e altura 9 cm. Então, veja, só para relembrar, um cilindro circular reto, ele é um cilindro circular reto quando a sua altura em relação à base forma um ângulo de 90 graus, ou seja, ele está bem em pezinho aqui, a sua altura. Né? Então, estabelece aqui um ângulo de 90 graus. Se ele tiver qualquer inclinação para a direita ou para a esquerda, então ele é um cilindro circular oblíquo. Tá? Então, no caso aqui, ele é um cilindro circular reto, como mostra a figura. Então, a gente tem que o raio é 5 e a altura é 9. Então, a gente viu que para calcular o volume de um cilindro, a gente tem π multiplicar por r ao quadrado e multiplicar pela altura. Então, π a gente sabe que é 3,14 vezes o r, que é o raio, é 5 ao quadrado, vezes 9. Então, temos que 3,14 vezes 25, que vem de 5 ao quadrado, que vai dar 25, vezes a altura. Então, o meu volume do meu cilindro vai ser 706,5 centímetros cúbicos. Lembrando que, quando trata-se de volume, a unidade de comprimento será elevado a 3 para exprimir cúbico. Né? Cubo é 3, então volume não vai ser 2, como vocês são acostumados com área, né? Que é 2. Volume você coloca um 3 em cima, aliás, como expoente da minha unidade de comprimento, que foi centímetros, no caso. Então, continuando, podemos calcular também a área total do cilindro. Então, o que seria a área total de um cilindro? Então, pegando um cilindro e planificando, ou seja, se a gente pegar um cilindro e abrir ele, nós teremos essa parte superior, que é um círculo, teremos a parte de baixo, que seria outro círculo, e teremos essa área que relativa a essa altura. Né? Então, vai ficar essa casca aqui, que vai formar um retângulo, na verdade. Né? Então, a gente tem dois círculos e um retângulo. Então, o círculo ele tem um raio, que vai ter o mesmo raio do signo círculo, e tem também esse retângulo, em que a largura aqui desse retângulo, né? Comprimento e largura, a largura vai ser justamente a altura do meu cilindro, e o comprimento vai ser 2 vezes πr, ou seja, é o comprimento, né, desse círculo aqui. Então, uma volta completa é exatamente o comprimento desse meu retângulo, que vai ser 2πr. Então, dando prosseguimento, então, inicialmente, a área da base é a área de um círculo de raio R dada por, né? Então, como a gente já viu, a área da base de um círculo é π vezes r ao quadrado. A área lateral é a área dos retângulos, né? Que a gente viu anteriormente. De lados 2πr e h. Então, dada por. Então, a área lateral é 2πr vezes a altura. E a área total, né? Que é o que a gente o objeto em estudo, é justamente a soma dessas duas áreas.
a área da base com a área lateral. Se a gente somar as duas, então a gente vai ter isso, né? 2πr ao quadrado mais 2πr vezes a altura. Então, se a gente fizer alguns cálculos, colocando alguns itens, aí, alguns números em evidências, temos o seguinte, que a área total de um cilindro vai ser 2 vezes π, que é 3,14, vezes o raio, vezes a soma do raio com a altura, ok? Então, basta focar aqui nessa fórmulazinha aqui. Então, para a área total de um círculo, utilizamos essa fórmula aqui, ok? Então, para exemplificar, ficar melhor entendido, então veja o seguinte, se o raio da base de um cilindro reto é 6 centímetros e a altura é 5 centímetros, calcule sua área total. Então são dados, né? O raio e a altura. Então a gente viu que para calcular a área total basta pegar aquela última formulazinha que eu mostrei a vocês, que é essa aqui. É 2 vezes π vezes r vezes o raio somado com a altura. Então vamos fazer a substituição desses valores. Então teremos o seguinte. Então vai ficar 2 vezes π vale 3,14 vezes r. Quem é r? É o raio. Então, o raio é 6. Então, está aqui o meu 6. Vezes, entre parênteses, r, que é o raio, somado com a altura. Então, raio com a altura, 6 mais 5. Está aqui. Continuando. Então, repetir o 2 vezes 3,14 vezes 6. Vezes 6 mais 5, que vai dar 11. Né? Então, multiplicando agora o 2 pelo 3,14 vezes 6 vezes 11, chegaremos a 414,48 centímetros quadrados. Lembre o seguinte, no primeiro exemplo, foi um exemplo sobre volume. Então, volume, a unidade é ao cubo, é 3. Como a gente já está falando agora de área, então a área, lembrem que a unidade é elevado a 2, né? Então o expoente é 2. Então assim a gente calculou a área total desse cilindro, tá ok? Então foi isso, pessoal. Então nessa pequena videoaula a gente viu como calcular o volume de um cilindro e também como calcular a área total de um cilindro. Ou seja, é a planificação desse cilindro e calculamos a área dele por completo.